Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos aqui nesta manhã para aprendermos da Tua Palavra. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado da gente. Que bom que você está assistindo. Outras pessoas vão estar chegando aí na transmissão para assistir a aula de hoje. Mas antes, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, pela Tua bondade e Tua fidelidade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor tem abençoado o Teu povo, o Senhor tem abençoado a Tua igreja, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos te render graças, ó Pai, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, meu Deus, porque o Senhor tem manifestado a Tua bondade no meio do Teu povo, tem manifestado a Tua bondade no meio da nossa cidade, no meio do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo, meu Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nós queremos te louvar nesta manhã e aprender do Senhor nesta manhã, no nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos estudando na nossa escola bíblica a revista Vitória na Adoração. É um tema único, unificado. Todas as salas da nossa igreja estão estudando a mesma revista. E a lição de hoje, que é a lição de número 10, vai falar sobre a música no Novo Testamento. Então você pode abrir aí a sua Bíblia ou ligar o seu aplicativo de Bíblia no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Na semana passada nós falamos sobre a música no Antigo Testamento. E aí eu disse, para iniciar, que há uma grande guerra nos nossos dias sobre a música. Como nós devemos cantar, o que nós devemos cantar, quem deve cantar na casa do Senhor. E aí nós vimos no Antigo Testamento a música com Davi instituindo o ministério de louvor e dando todas as diretrizes de quem iria cantar, do que iria cantar, com o que iria cantar, entre outras coisas. Hoje, já nós vamos falar sobre a música no Novo Testamento. Texto base, Colossenses capítulo 3, no versículo 16. E qual o objetivo dessa lição? O objetivo dessa lição é identificar dentro do Novo Testamento o ensino acerca da música cristã. Então, para nós começarmos aqui numa introdução, Novo Testamento, plenitude dos tempos. Havia uma promessa de que viria o Messias. Então, Deus, na plenitude dos tempos, enviou Jesus Cristo em forma de homem, bebê. É a maior manifestação da graça de Deus no mundo. O povo vinha de um período de 400 anos, chamado período interbíblico, onde não havia profecia, não havia culto ao Senhor, silêncio. O silêncio era o que pairava. Então, com a encarnação de Jesus, a música voltou a fazer parte do culto e da vida do povo de Deus. Nós podemos ver isso. Um novo cântico da graça e do amor de Deus brotava no coração das pessoas, como pronunciamentos das boas novas de salvação, que se encontrava em Jesus Cristo. E a Bíblia, ela nos ensina que o povo de Deus deve não somente falar, mas também cantar as suas verdades. E aí nós vemos no Novo Testamento, principalmente no livro de Lucas, alguns cânticos que foram criados ali por conta das verdades bíblicas. Nós podemos ver o Magnificat, ou o Cântico de Maria. Jesus alegrou o coração de Maria, a notícia alegrou o coração de Maria. E ela cantou: a minha alma engrandece ao Senhor. Mas nós podemos ver o Benedictus, ou o Cântico de Zacarias, um cântico baseado no cumprimento da promessa de que viria aquele,
o antecessor do Filho do Homem, João Batista. Ou o glória in excelsis Deo, ou a glória a Deus nas alturas, em Lucas, no capítulo 2, no versículo 14, uma outra canção de gratidão a Deus. Ou um Nunc Dimittis, ou a canção de Simeão, que viu Jesus ali em teus braços. E Senhor, pode me levar, porque os meus olhos já viram a salvação. E cantou ao Senhor. São cânticos que expressam as verdades bíblicas. São cânticos para a nossa vida hoje. O coração dos crentes, o coração dessas pessoas romperam em cânticos. Por quê? Pela experiência da graça de Cristo. E elas cantaram como jamais cantaram e deixariam de cantar. O povo que não cantava, passou a cantar. Isso me lembra a história do povo de Israel, levado cativo para a Babilônia. Era um povo que cantava, cantava e cantava. Presos na Babilônia, eles deixaram de cantar. Era pedido, era exigido que eles cantassem. E eles falaram, Salmo 137, como que nós vamos cantar, sendo que nós não estamos na nossa terra? O povo que vinha de um silêncio de 400 anos voltou a cantar, porque voltou a ter revelação de Deus, que estava em Jesus Cristo. E aí nós vemos no andamento da igreja primitiva, nos primeiros séculos, um homem chamado Plínio, o jovem, era um governador, e ele enviou uma carta a Trajano, que era o bambambam da época, falando sobre os cristãos e os seus comportamentos. Plínio falava que eles se reuniam num dia fixo, esse dia era o domingo. E Plínio colocou um rótulo sobre o cristianismo, a religião do canto, em sua carta a Trajano. Em suas cartas, ele escreveu, o cristianismo é a religião do canto. Então, quais são as características da música no culto cristão e a característica da música no Antigo Testamento, que deve ser aplicado também nos nossos dias? Em primeiro lugar, é que era uma música vocal. Era uma música vocal, ou seja, sem o acompanhamento de instrumentos musicais. Mateus capítulo 26, vai dizer que eles cantavam um hino, a ceia, última ceia. O Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, cantaram um hino. Paulo e Silas presos, o que eles fizeram? Eles oravam e cantavam louvores a Deus. Não tinha instrumentos, era vocal. Outros versículos bíblicos, onde não se encontra o acompanhamento da música de instrumentos musicais. Mas a música na igreja hoje deve ser assim? É uma pergunta para nós refletirmos. Alguns justificam que sim, com base no argumento de que tal prática foi abolida por Jesus, pois fazia parte da lei cerimonial. Então não é preciso mais instrumentos musicais. Mas a Bíblia nunca afirmou que todas as partes do culto no templo foram abolidas pela obra de Cristo. Muitos atos de adoração no templo continuam hoje. Oração, confissões de pecado, ensino da palavra de Deus. Mesma coisa, a música. Há pessoas que acreditam que somente versão ou versões dos salmos devem ser cantadas na igreja. É o que se chama hoje de salmodia exclusiva. Só pode cantar salmos na igreja. E partem de, eu ouvi aqui um certo silogismo, né, para o seu argumento. Eles começam dizendo que todos os elementos do culto devem ser prescritos pela Escritura. Ok, nós estudamos isso. Princípio regulador do culto. O que está escrito na Bíblia é o que deve acontecer no culto. O cântico é um elemento do culto. A, B. Logo, C. A Bíblia prescreve o cântico dos salmos. O argumento, um dos argumentos para quem defende
essa teoria da salmodia exclusiva. John Frame, um teólogo, no seu livro Em Espírito e em Verdade, ele nos traz algumas respostas a quem acredita na salmodia exclusiva como sendo o único cântico que deve haver na igreja. Eu trouxe algumas delas aqui para nós nessa manhã. Ele diz que nós não podemos afirmar que cântico é o elemento exigindo, portanto, uma ordem divina específica que determine o seu conteúdo. Não há determinação na Bíblia. Cântico não é somente salmos. Um outro argumento contra a salmodia exclusiva, é que não é plausível afirmar que o cântico é um elemento do culto independente de todos os outros. E aí ele fala que o cântico é um meio de instrumento para realizarmos outros atos de culto. Há uma lógica no princípio regulador do culto. Nenhum princípio ali é independente do outro. Mas todos se encontram em um conjunto para a glória de Deus. Os defensores do culto exclusivo de salmos, diz John Frame, não tratam o cântico da mesma forma com que tratam outros elementos. Porque se tratassem da mesma forma, o que seria exclusivo nos nossos cultos? Orações e sermões escritos na Bíblia. Só poderíamos orar orações escritas na Bíblia, só poderíamos pregar sermões escritos na Bíblia. Só. E só poderíamos cantar aquilo que está escrito na Bíblia. Olha só como é que fecha o ciclo. Uma outra resposta de Frame a esses defensores da salmodia exclusiva, ele diz que, será que a Bíblia nos ordena a cantar todo o livro dos Salmos? E ele fala que as referências bíblicas a Salmos não necessariamente se limitam ao livro canônico dos Salmos. Uma quinta resposta de Frame: a Bíblia não afirma que o saltério é um inário definitivo para todas as épocas. Não está escrito na Bíblia que o livro de Salmos é um inário definitivo para todas as épocas. Os Salmos eram lidos nos cultos. No Novo Testamento, nas sinagogas, era a leitura dos Salmos. Mas há algo escrito na Bíblia de que é definitivo para todas as épocas? A leitura dos Salmos. A Bíblia, a última resposta de Frame que eu trago aqui, a Bíblia ensina que devemos cantar no culto público, mas não especifica o que nós devemos cantar. O que nós sabemos é que nós devemos cantar em conformidade com a palavra de Deus. Isso é 100%, total. Nós sabemos disso. Que nós devemos cantar em conformidade com a palavra de Deus. Eu acredito, meus irmãos, que também a nossa revista traz assim, que prevalece a orientação divina dada a Davi. A aula passada. Eu não acredito num Deus tirano, vamos se dizer, que usou de instrumentos do Antigo Testamento. No Novo não traz o canto com instrumentos, e que perpetuou isso para toda a vida. Então prevalece a orientação dada a Davi. Canto, instrumentos para o Senhor. Porque se a música, ela continua sendo um elemento da adoração no culto, é possível sim que a mesma seja acompanhada por instrumentos musicais. Então não quero fechar aqui a questão com a salmodia exclusiva. Eu não acho que deva ser assim. É particular meu. Tudo tem que ser com equilíbrio. A música é um elemento do culto.
Não é porque ela era vocal no Novo Testamento que ela deve ser vocal hoje. Uma segunda característica da música no Novo Testamento é que era uma música variada. E aí Paulo, no texto que nós lemos, ele diz que salmos e hinos e cânticos espirituais. E alguns têm interpretado estes termos, salmos, hinos e cânticos espirituais, como sinônimos, ou seja, sendo uma única forma, é um só tipo de música. E aí nós vemos John MacArthur Jr. falando que Paulo estava exigindo que uma variedade de formas musicais e uma amplitude de expressão espiritual que não podia ser encaixada em um único estilo musical. A música ela tem uma amplitude de expressão enorme. E ela não deve ser limitada a somente um estilo de música. Isso que John MacArthur ele quer nos trazer. Então, há algumas visões desequilibradas sobre a música na igreja. Algumas pessoas desejam limitar a música no culto a uma única forma, como nós vimos, por exemplo, a salmodia exclusiva. E aí elas falam, ou canta somente hinos, ou somente cânticos espirituais. Ou um ou outro. E aí nós vemos no Novo Testamento que era música variada, era salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós não devemos especificar. Vai cantar só hino, vai cantar só cântico espiritual, ou vai cantar só salmo. O que eram os salmos? Os salmos eram as músicas do livro dos salmos. Isso é claro para nós. Os salmos, ele é o saltério, seu significado, como nós estudamos também na adoração nos salmos, louvores. Era usado no culto público os salmos. Era cantado no culto público o livro de Salmos. Então os salmos eram músicas escritas no livro dos Salmos. O que eram os hinos? Os hinos eles eram composições recentes de cânticos de louvor dirigidos a Cristo. Nós vimos alguns deles, Cântico de Maria, de Simeão, de Zacarias, o Glória a Deus nas alturas. E os cânticos espirituais? Eram aqueles cânticos produzidos pelo Espírito Santo nos adoradores. Cantarei com a mente e com o coração, diz 1 Coríntios 14, 15. Mas também diz, orarei com a mente e com o coração. Então esse é o significado de salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma terceira característica da música no Novo Testamento, ela era vocal, ela era variada, mas ela também era uma música espiritual. Por que era uma música espiritual? Havia um cântico, o cântico espiritual, os cânticos espirituais. Ele tinha duas perspectivas, eram cânticos sobre assuntos espirituais e eram cânticos resultados da experiência espiritual do povo de Deus. Nós vemos cânticos baseados na experiência do povo de Deus. Canções de gratidão, canções de exaltação, tudo baseado na experiência do povo de Deus. E a música para Paulo, ela está relacionada com a palavra de Deus, tanto que ele começa esse versículo de Colossenses capítulo 3, 16, dizendo, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Mas esse habitar da palavra de Cristo, ela é acompanhada também do quê? Da vida cheia do Espírito Santo. E aí Paulo vai dizer que, em Efésios capítulo 5, mas enchei-vos do Espírito. Falando como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Está vendo a forma? Música variada, música espiritual. E aí a palavra novo cântico na Bíblia, ela aparece 9 vezes, 7 vezes no Antigo Testamento, 2 vezes no Novo Testamento. Tem essas referências bíblicas para você ter como base. A maioria delas no livro de Salmos. Um novo cântico. E a expressão novo cântico, ela significa, ela não indica uma nova composição, mas uma música que surge de uma nova experiência com Deus. Traz uma música
dos nossos lábios, da nossa mente. A experiência com Deus. E essa música pode ser gratidão, pode expressar gratidão, pode expressar exaltação. Várias coisas do nosso relacionamento com o Senhor. E a origem desse novo cântico é divina. Nós vemos no Salmo de número 40, diz o quê? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Não diz de mim que saiu, mas diz e me pôs. Não veio de mim. Divino. A origem dessa música é divina. Esse novo cântico, somente as novas criaturas poderão entoá-lo, poderão cantá-lo. Apocalipse no versículo 14, no versículo 3, diz, e ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Esses 144 mil não é simbólico. Quer dizer a totalidade dos remidos do Senhor. A plenitude dos remidos do Senhor. Então, somente as novas criaturas poderão cantar esse novo cântico, essa música espiritual. Uma quarta característica da música no Novo Testamento é que era uma música vocal, era uma música variada, era uma música espiritual e eram músicas com funções espirituais. Por quê? A música, ela tinha naquela época e deve ter para nós também, hoje, alguns objetivos. O mandamento bíblico, o mandamento apostólico é que a música deve ter uma função didática. Ou seja, a música deve instruir, deve aconselhar, deve exortar. Esse é o papel da música. Um outro objetivo da música é louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. O papel da música no culto. Nós vemos isso no Novo Testamento. Um outro objetivo da música é a edificação. Por isso que quando nós, como ministro de louvor, formos cantar, não devemos cantar aquilo que vai edificar a nós, em primeiro lugar. Mas aquilo que vai agradar ao Senhor, Ele vai edificar a igreja. Eu não canto por gostos pessoais. Eu canto para conduzir o povo de Deus a glorificar o nome do Senhor. Então, instruir, louvar e edificar devem ser os objetivos da música no culto. Esses são os objetivos. Agora, se é salmo, se é cântico espiritual, a Bíblia não define. Ela define que tem que ter objetivos. E a música ela tem que ter objetivos. E para concluir, meus irmãos, essa rápida lição, mas também importante lição sobre a música no Novo Testamento, nós podemos concluir de que forma? Uma pergunta. Qual é a música apropriada para adoração na igreja? É fechado? É salmos, somente salmos. É hinos, somente hinos. São cânticos, somente cânticos. Qual que é a música apropriada para a adoração na igreja? Nós temos como fechar essa questão? Debates e debates de anos e anos são criados para poder falar sobre esse tema. Nós não podemos fechar essa questão, mas nós podemos definir critérios bíblicos que nos ajudarão a selecionar a música que deve ser utilizada no culto. Nós podemos usar critérios bíblicos que vão refletir a música no culto. Que critérios são esses? Quanto ao objetivo da música, nós vimos lá, instruir, louvar e edificar. Mas ele tem outros dois objetivos. Primário, agradar a Deus. A Bíblia diz, cantemos ao Senhor. Não diz, cantemos aos homens. O culto ele é cristocêntrico, nós estudamos isto. Então nós temos que cantar para quem? Ao Senhor. Todo cântico que não provém da glória ao Senhor, ele não flui no meio da igreja. E um objetivo secundário que é instruir, edificar, consolar, proclamar, aconselhar, promover a unidade da igreja. São objetivos do louvor na igreja.
Então, quanto ao objetivo, nós podemos definir esses critérios. Isso é fechado. A música tem que agradar a Deus. O culto tem que ser agradável a Deus, não aos homens. E a música tem o papel de instruir, edificar, consolar, proclamar, aconselhar, promover a unidade da igreja. Quanto à origem da música, nós sabemos que ela tem que ser de origem divina. Também tem que ser de coração e da mente regenerada pelo Espírito Santo. Cantemos com a mente e com o Espírito, diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Mente, o culto racional, nós estudamos isso aqui também, nessa revista. E o coração. E aí, quanto ao estilo musical, opa, aqui acho que vai pegar, hein? Você pode pensar aí. Qual que deve ser o estilo musical adotado da igreja? Extremos. Todo extremo ele é perigoso. E o extremo de só cantar hino, ou só cantar cânticos espirituais, servem apenas para referendar estilos de culto. A igreja tal é tradicional, porque só canta hinário. A igreja tal é contemporânea, é liberal. Por quê? Porque só canta músicas contemporâneas, ou só canta o worship, que é a música de hoje, na grande maioria das igrejas. Só traz esse tipo de divisão, e divisões dentro da igreja. Ah, essas músicas é para os velhos, essas músicas são para os jovens, deve ser cantado somente nos cultos de jovens. Os velhos, os mais velhos não, gente, mais experientes, vem cá. Os mais experientes olham para as músicas dos mais jovens e dizem, ah, essas músicas aí não tem reverência nenhuma, não tem adoração nenhuma. Os jovens olham para as músicas dos mais experientes e dizem, ah, essa música aí é coisa do passado. Hoje não se deve cantar isso não empolga. Dois extremos. Qual que deve ser a visão? Equilíbrio. Importa agradar a Deus. Com o estilo de música que nós estamos cantando. Eu gosto de várias músicas. Tanto antigas quanto contemporâneas. E eu canto aquilo que acho que vai agradar ao Senhor. Não que vai agradar as pessoas. Nós temos a lista daquelas mais, as 10 mais. Todo mundo tem essa lista. Mas será que nessa lista tem músicas que estão agradando ao Senhor ou agradando a você mesmo? O estilo musical, nós não devemos fechar aqui a questão. Se é salmo, se é hinos, ou se é cântico espiritual. O que importa é a adoração ao Senhor. Isso que eu penso, meus irmãos. Você pode pensar diferente de mim. Mas rotular somente um estilo de música na igreja é trazer divisões. Isso não é bom para o reino de Deus. Isso não é bom para a glória de Deus. Cada um tem uma enologia diferente, como eu falei. Cada um tem um repertório, cada pessoa tem um gosto musical diferente. Isso deve ser trazido para a igreja? O seu gosto pessoal deve ser trazido para a igreja? Creio que não. O culto não é para me agradar, o culto é para agradar a Deus. Não estou falando que nós temos que cantar qualquer coisa aqui, meus irmãos. Nós vimos que o cântico ele tem que ser em conformidade com a palavra de Deus. Mas eu estou dizendo que nós não devemos estabelecer qual é o estilo musical que deve ser cantado na igreja. Quanto ao conteúdo da música, aqui sim, bíblico, de acordo com a sã doutrina. E aí nós ouvimos falar muito hoje sobre a poesia musical, ou a licença poética. E aí algumas pessoas escrevem músicas que não estão baseadas na palavra de Deus, coisa de argumentar, licença poética, isso é poesia. E aí nós esquecemos que a poesia musical, ela deve refletir aquilo que ensina a palavra de Deus, e não aquilo que vem somente da nossa mente. Porque toda poesia contida em músicas,
ela deve valorizar a palavra de Deus. Se não valoriza a palavra de Deus, são palavras de homens. Se não ensina a palavra de Deus, são palavras de homens. Então nós temos que tomar cuidado com essa licença poética, que é cantada e que é aceita por muitos. Porque a música, ela deve ensinar, instruir a palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus. Deve nos facilitar a memorização da palavra de Deus. Olha que coisa legal. Isso tudo é o conteúdo da música que faz. Enquanto a execução, eu creio que a palavra de ordem aqui neste tópico é excelência. Por quê? Porque Deus merece o melhor e exige de nós o melhor. Excelência quer significar melhor que for possível. Não é perfeição, porque nós não alcançamos a perfeição. Mas excelência é o melhor que nós podemos fazer. E Deus, Ele se agrada da excelência. A excelência, ela traz união da simplicidade com a profundidade, da humildade com a competência. Então, ao mesmo jeito que eu sou simples, eu não preciso fazer muita coisa na música. Eu posso ser simples e profundo. Eu posso ser humilde e competente na música. Na música que eu ouço em casa e na música que é cantada no culto público. Então, isso são critérios que nós podemos estabelecer para a música no culto. Nós não devemos fechar a questão, vai cantar somente hinos ou somente cânticos. Mas nós podemos estabelecer critérios bíblicos para o bom uso da música no culto, baseados no Novo Testamento. E os resultados da música no culto? Quais são os resultados? Promover uma visão elevada de Deus. Promover a edificação espiritual dos irmãos. E nossa também. E a santidade pessoal daqueles que cantam. Aqueles que cantam, quando ministram, também são ministrados. E nós vimos no Antigo Testamento que quem canta deveria ser santo, competente, e deveria ser da tribo de Levi. Hoje não é preciso mais ser da tribo de Levi, mas competência e santidade continuam. Então, ao mesmo tempo que eu estou edificando a igreja com a canção, eu estou sendo abençoado. Isso vai refletir na minha vida de santificação. Então, cantar música não é somente colocar palavras que saem das bocas em forma de rimas, mas é principalmente colocá-las em nosso coração. O principal resultado da música deve ser glorificar a Deus, envolver a sua palavra com vivacidade, com facilidade para memorização, que nos conduz à palavra de Deus. A música deve nos conduzir à palavra de Deus. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui, uma certeza que a Bíblia nos dá: nós vamos cantar eternamente. Por isso a música ela é importante no culto público. Ela reflete aquilo que vai estar por vir. Nós vamos cantar eternamente. Quem vai cantar eternamente? Os filhos de Deus. Um cântico comunitário. Aí vai estar lá quem crê na salmodia exclusiva, quem crê que deve cantar somente inário, quem crê que deve cantar cânticos contemporâneos, todos vão estar juntos. Todos os remidos do Senhor, uma incontável multidão de toda tribo, raça, língua, nação. Vai cantar ao Senhor um cântico novo. Olha que legal. Todos os remidos, cantando aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Então, ideias aqui, salmos, hinos, cânticos espirituais. Vamos fechar essa questão, não? Vamos deixar Deus ser o árbitro do nosso coração, ser o árbitro do nosso culto e ser o alvo do nosso culto, do significado do nosso culto, a exaltação ao Senhor. Amém, gente boa? Que o Senhor te abençoe e te guarde em todo o tempo.